na questão aí do pensamento científico de forma geral. Encurtar as distâncias, desvendar a natureza, lançar mares antes navegados, foram apenas uma das poucas realizações desse contexto que a gente está tratando, né, deste período histórico. A razão e a ciência se estabelecem como uma nova forma de ver o mundo. Vários imaginários foram criados a respeito daquilo que era desconhecido. Então, ao tratar aí do oceano, ao tratar do novo mundo, ao tratar daquilo que se buscava, mas que não tinha informação ao certo, criou-se a ideia de que poderia existir monstros marinhos, poderia existir aí abismos, situações que colocariam à prova, né, todo o desenvolvimento dos marinheiros. Então, esses imaginários, eles crescem muito. Por quê? Num contexto em que as pessoas elas acreditavam mais no que ouvia do que elas viam realmente, elas acreditavam muito nessas histórias, né? E elas deixavam aí uma certa insegurança. Ao tratar de imaginário, dessa questão dos monstros, a gente faz uma relação da nossa situação atual. Se a gente fala hoje a respeito dessa pandemia do coronavírus que nós estamos vivenciando, fica muito para a gente próximo compreender o que o imaginário ele faz na vida das pessoas, né? É claro que hoje nós temos uma série de informações que nos ajudam a compreender melhor, mas mesmo assim nos vemos permeados de uma série de histórias que nem sempre estão relacionadas com a ciência e que deixam a gente inseguro, que causam um medo muito grande, né? Que causa aí uma instabilidade emocional nas pessoas. Se hoje, com todo esse conhecimento que nós temos, essa sensação está muito presente, vamos pensar nessa época que a gente está tratando aqui, século XV, XVI, como era para as pessoas lidar com algo que elas ouviam falar de uma maneira bem pesada, vamos dizer assim, né? Aquela questão de gerar medo mesmo. Como seria lidar com isso tudo nesse contexto que a gente está falando? E o que essas pessoas utilizaram como forma de amenizar aí essa situação de medo, de insegurança e enfrentar o perigo, né, os desafios. Bom, sobre o mar, vou falar um pouquinho para vocês aqui como o mar era visto pelos navegantes, né? O alto mar era para os navegadores do século XV, o que o espaço é hoje para os astronautas. Com a diferença de que o navegador, ele sabia muito menos para onde ele ia e tinha menos esperança de voltar. Tinham receio de navegar na costa atlântica da África, além do Marrocos. Por quê? Nesse caso, entraria no Mar Verde das Trevas, um pântano inavegável, cheio de monstros, que tinha sido apontado pelos geógrafos árabes. Se aproassem para o norte, iria dar numa vastidão gelada, onde Judas espreitava perto das bocas do inferno. O pior de tudo era que, em qualquer direção, estaria mais longe da terra e à mercê de todos os elementos. Então, essa passagem, ela mostra para a gente um pouco desse imaginário que se criava em torno do oceano, né? Em torno do desconhecido. Já parou para pensar qual foi o desafio para esses navegadores lá no século XV, XVI em enfrentar esse desconhecido? Quais os maiores medos que esses navegadores, então, tinham, né? Carregavam aí? A ideia de que o oceano ele era conhecido como mar tenebroso, né? De que as pessoas que iam não voltavam, que existiam monstros que consumiam os navios ou que sopravam até que a embarcação virasse, né? A questão também dos abismos, que chegariam a tal ponto e o navio ele cairia num abismo sem fim. A gente traz algumas imagens que nos ajudam a compreender aí um pouco essa questão dos imaginários. Então aqui a gente tem aí um peixe que mais parece com um monstro, né? A gente vê que nas entranhas dele a gente tem várias pessoas. A gente tem também aqui uma embarcação sendo levantada por um monstro. E todas essas imagens e as falas que permeiam essas imagens, elas estavam muito presentes na vida desses navegadores. Aqui é a imagem do abismo, né? Dentro daquela ideia de que a Terra era plana, imaginava-se que se ela fosse, né, plana mesmo, como um prato, vamos dizer assim, chegaria à borda, chegaria a um final. Então existia um medo muito grande que ao chegar nessa borda, a embarcação então caísse, como a imagem aqui traz pra gente aí uma representação. Entretanto, gente, mesmo a gente falando de todos esses medos, de todas essas lendas, esses navegadores, eles se arriscavam. E o que será que fazia com que eles enfrentassem todos esses medos, todos esses imaginários e se lançassem para o mar, né? Já dizia aí Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não. Tratar dessa fala dele nos faz pensar, né? Naquele momento, a navegação era tão necessária ou tão desejada que a própria vida ela era colocada em risco.
Pensando nessas motivações, né, do porquê das navegações, como é que eles se arriscavam tanto, a gente se volta para a questão do Oriente e as riquezas que esse Oriente oferecia. Então, muitos navegadores buscavam riqueza nesse Oriente, né, já que o comércio aqui era muito forte, e só que as rotas que levavam a essa região, as rotas mais fáceis, elas já estavam sendo dominadas, tanto por navegadores genoveses, venezianos, que controlavam aí a rota que passava aí pelo mar Mediterrâneo. Então, era necessário buscar um novo caminho para se chegar a esse Oriente. Então, essa busca desse novo caminho, as possibilidades de facilitação do comércio, de maiores lucros, ela serve como um incentivo maior para esses navegadores. Bom, a gente falou a respeito do incentivo ligado às especiarias, né, que eram condimentos, temperos, produtos aí aromatizantes, peles, né, num período em que a gente não tem, por exemplo, o uso de geladeira, né, eles precisavam de temperos, algo que contribuísse aí para a manutenção do sabor da carne, dos alimentos. Então, esses temperos, nesse contexto, eles eram muito valorizados. Então, as especiarias é um dos exemplos, mas a gente tem também como desejos aí, como busca, a questão de mais terras, a questão aí de fiéis para a Igreja Católica, e a gente tem também a conquista de mercado consumidor, que é ter para onde vender os produtos. Bom, o primeiro povo que se propôs a explorar o oceano foram os portugueses, por uma série de questões. Os portugueses eles já haviam passado por um processo de centralização do poder, né, de formação de uma monarquia centralizada. Eles tinham experiência náutica, experiência na construção de embarcações. Então, todos esses fatores, acumulação de capital também é muito importante a gente citar, isso contribuiu para que eles se lançassem nas navegações. Mais tarde, nós vamos ter os espanhóis, que também já vão ter passado por esse processo de centralização. Os espanhóis demoram um pouco porque eles precisam aí expulsar os muçulmanos que estão dominando a região, né? Então eles passam por um período que é chamado de reconquista e só aí eles se fortalecem politicamente falando e podem também se lançar às navegações. Então, um dos pontos importantes neste contexto, a gente tratar aí do Novo Mundo, é a chegada de Cristóvão Colombo, né? Que ele vem amando ou patrocinado, melhor dizendo, pela Espanha, embora ele não era espanhol, ele era um genovês, mas ele chega ao que a gente chama hoje de Novo Mundo, né? Então ele vai chegar nas terras que mais tarde foram batizadas de América. É interessante a gente pensar que Cristóvão Colombo fez essa viagem em meio a todos aqueles imaginários que a gente já tratou, né? A questão de monstros, a questão de se existe ou não um paraíso do outro lado, né? A ideia de criaturas fantásticas, sereias, todas elas foram ultrapassadas para que essa viagem fosse possível. Nessa imagem, a gente tem retratado aqui um pouco desse imaginário, né? Então, são pessoas que estavam com a cabeça no peito, né? Pessoas com cabeça de animal, homens com um pé só, que se equilibravam em um enorme pé, né? Todos esses imaginários, eles estavam localizados, vamos dizer assim, na região do Oriente, né? Na região da Índia. E à medida que esses povos iam chegando nessa região e descobriam que lá não existia, de fato, aquilo que eles acreditavam existir, eles começam meio que deslocar esse imaginário para outras terras que eles não conheciam. No caso aqui, a gente está falando do Novo Mundo. Então, eles já começavam a entender que se não estava lá, né, e já que eles precisavam acreditar que aquilo existia, então eles colocavam esses monstros, então, no Novo Mundo. Era no Novo Mundo, na visão deles, que encontraria esses monstros. O Novo Mundo, ou continente americano, então, passa a ser o reduto, onde estariam aí todos esses seres que habitavam o imaginário europeu. A gente vai ver aqui agora um trecho do Diário de Cristóvão Colombo. Esse trecho nos ajuda a compreender um pouco dessa ideia, né, de como eles percebiam. Então, tá lá, quarta, 9 de janeiro, à meia-noite levantou as velas com o vento sudeste e navegou para o leste-nordeste. Chegou a uma ponta que chamou de Punta Roja e a seu abrigo ancorou à tarde, que seriam umas 3 horas antes do amanhecer. Ontem, quando o almirante ia ao Rio Del Ouro, disse que viu 3 sereias que saltaram bem alto, acima do mar, mas não eram tão bonitas como pintam e que, de certo modo, tinham cara de homem. Esse relato ele está no Diário de Cristóvão Colombo e ele levanta algumas questões para a gente.
Colombo, que enfrentou todos esses desafios, navegou rumo ao novo mundo, rumo ao desconhecido. Em seu diário há um relato em que ele trata aí, né, de marinheiros terem visto a sereia. Ele até descreve que elas eram feias, que elas pareciam com homem. Como a gente compreender que esse relato estava presente nesse diário, né? Então, do que será que ele está tratando? Que tipo de descrição que vai embasar as narrativas do Colombo aí? De qual realidade ele está falando? Será que ele deixou a imaginação falar mais alto do que os dados, né? Aquilo que ele tinha de conhecimento? Como a gente pode entender esse relato? Uma das questões que nos leva a entender esse raciocínio do Colombo é que, como todos os navegadores da época, né, ou melhor, como muitos navegadores da época, a leitura dos relatos de Marco Polo, elas eram assim, muito presentes, eles faziam essa leitura. Então, há a hipótese de que as crenças que já estavam enraigadas, né, que ele já tinha essa ideia, já estavam enraigadas essas crenças, elas são misturadas mesmo com a realidade na hora do relato. Então, é meio que ele já vem aí em seu relato corroborar as ideias que ele já trazia até então construídas. A gente não pode negar, então, que havia um contato dele com outras narrativas. E isso pode ser um fator determinante para o fato de ter em seus relatos, no seu diário, a referência aí à presença de sereias. Outro momento importante da história aí, que a gente vai analisar por meio de fontes, relatos, registros, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É um documento muito importante. Pero Vaz, ele viajou na embarcação de Pedro Álvares Cabral, que foi aí um português, né, que chegou nas terras que hoje nós sabemos que é o Brasil. Bom, Pero Vaz, ele teve esse papel, né, de ser o escrivão, e uma carta que ficou muito conhecida é que ele vai descrever, né, falar aí sobre a terra encontrada. Então, o trecho diz assim: de ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem os vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, é o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Alguns pontos importantes desse relato, né, em que ele diz do lugar encontrado. Ele fala sobre a terra, sobre as possibilidades, né? Como essa terra, se ela pode nos dar fruto ou não. E arremata tratando a respeito de que o maior fruto que dela poderia se tirar é a questão aí de salvar as pessoas. Aí a gente sempre pensa, do que ele está dizendo, né? Salvar quem? De quê, né? Ou como? Ele está tratando da questão da religiosidade, né? Entendendo que os povos que viviam ali eram povos sem salvação, eram povos que estavam distantes de Deus. E aí a gente vê bem claro a questão da imposição cultural, né? Entender aí que o que a Europa tinha como base, com seus preceitos religiosos e culturais, deveria ser um padrão. Então, nessa visão, entendia-se que ao colocar os seus modos para os povos nativos, estaria salvando essas pessoas. Bom, em 1500, Caminha ele acompanhou a frota do Cabral, né? Eu já comentei isso com vocês, e é isso que ajuda a gente a compreender essas narrativas, os relatos que ele faz nessa viagem que ele acompanha o Pedro Álvares Cabral. Ao tratar das narrativas, a gente reforça que é a questão do outro, porque compreende-se que os europeus, ao olhar o nativo, ao olhar o outro povo, ele faz a partir de uma lente cultural, né? Ele está olhando a partir da sua cultura, tentando enxergar o outro. Então, a gente até costuma dizer que ele não estava tentando ver o outro, conhecer o outro. Ele estava tentando reconhecer. A partir das suas características, ele buscava aquilo. E uma vez que ele não encontrava, aí ele considerava aquele outro como inferior, como selvagem, como alguém que falta civilidade, como alguém que falta religiosidade. Então, a gente tem algumas descrições, né? O Caminha vai descrever os nativos como rijos, saudáveis e inocentes. A gente tem aí o Américo Vespúcio falando aí que são mansos, vivendo de uma forma paradisíaca, de acordo com a lei natural. A gente tem também a visão deles como gente bestial, de pouco saber. A gente tem de Manuel da Nóbrega, né, que é um padre jesuíta, que vai falar que eles são cães em se comerem, em se matarem, são porcos nos vícios e nas maneiras de se tratarem. Então, todas essas narrativas, elas trazem um pouco dessa questão cultural que a gente diz aqui, né, desse etnocentrismo por parte dos europeus. A gente tem aqui mais uma
imagem que ela retrata uma cena que foi tratada como cena de canibalismo, mas a gente sabe que, em se tratando de indígena, não se trata de canibalismo, uma vez que isso não faz parte da dieta deles, comer a carne de outro índio. A gente chama isso de ritual antropofágico, que é, a partir de uma guerra, né, eles devorarem a carne do inimigo naquela ideia de que eles estão devorando, na verdade, as suas qualidades, a sua valentia, a sua braveza. Ainda dentro dessa questão de aculturação, a gente traz aqui uma imagem da primeira missa, né, que deixa nítido a ideia de salvar pessoas e, ao mesmo tempo, deixa também compreender a questão do distanciamento. É uma imagem encomendada, então a gente sabe que, ao pintar, procuram criar aí uma ideia de harmonia, como se os nativos estivessem, de alguma forma, tentando interagir com a primeira missa, mas se a gente buscar, né, mais fontes, mais documentos, a gente compreende que não é um processo tão harmonioso, né? É um processo que ele vai gerar uma série de desgastes. Vamos ver por dentro do assunto algumas questões, né, para a gente poder reforçar o que foi dito até aqui. Então, a primeira questão, a gente tem aquele mesmo trecho que eu já li a respeito do relato de Pero Vaz de Caminha, que fala lá, né, que se pode melhor encontrar e salvar as pessoas da região. Uma questão. A Carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a nova terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Letra A. Valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. B. Descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. C. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente. D. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia. E E. Criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Então, a questão certa, letra A, que é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, uma referência àquela ideia toda de salvar, né, a população. Outra questão aqui é a respeito também de um relato de viagem, né, que fala, todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de, letra A, gosto pela aventura, B, fascínio pelo fantástico, C, temor do desconhecido, D, interesse pela natureza ou E, purgação pelos pecados. Então, esse relato ele fala sobre o temor do desconhecido, né, relacionado aí a essas viagens. Por fim, deixo aqui um mapa conceitual, né, o tema central dele, representações europeias do Novo Mundo. A partir desse tema central, você pode elencar as ideias que foram mais importantes nessa aula, que te remete a esse assunto aí e facilita a compreensão. Aqui tem algumas opções, né, sobre o contexto, o Novo Mundo, a questão do imaginário, monstros, sereias, abismos. Você pode acrescentar com as ideias que forem mais importantes. Fique ligado na nossa próxima aula. Vamos trabalhar um pouquinho sobre o circuito dos tráficos de escravos no Novo Mundo. Até lá!